Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para mostrar a vocês mais uma vez a palavra do Senhor, para que alcance várias vidas, né? Então, nós vamos hoje relembrar como se constrói uma casa. É a primeira coisa que a gente vai estar falando aqui, tá? E vai lembrando aí de compartilhar, curtir, tá? Vamos mandar para frente esse vídeo, porque a palavra hoje é muito boa. São palavras de Jesus, né? E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá pessoal, aqui estamos de volta, desta vez para tratar sobre um assunto bíblico muito interessante, onde vamos relembrar o que é necessário para se construir uma casa e qual o local em que ela vai ficar. Então aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, ou melhor, capítulo 7, versículos 24 ao 29, existe este ensinamento do próprio Jesus, falando acerca da construção de uma casa física para comparar com a casa espiritual. Então, o que nós precisamos para construir uma casa física? Primeiro, temos que ter um terreno adequado, um terreno que não pode ser simplesmente em cima de uma areia fofa. Precisa de um fundamento que seja colocado nela para alcançar a rocha. Porque se simplesmente for em cima da areia, a casa vai ficar instável, né? E não dura pouco tempo, ela pode vir abaixo. Então Jesus explica que a pessoa sábia é aquele que ouve as palavras dele e as pratica. Então é como aquele construtor que construiu a sua casa sobre a rocha, porque ali ela vai ficar segura. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, e a casa vai permanecer naquele lugar. Ao passo que, se for negligenciado o local onde irá ser construída essa casa, se é um terreno instável que pode se esbarrancar, como a gente vê frequentemente nos noticiários, as casas à beira de montanhas e locais que se desbarrancam, que é destruído facilmente pela chuva, a casa pode ser derrubada e aí as pessoas que estão ali muitas das vezes perdem as suas vidas. E além do terreno? O material, né? O material que vai ser utilizado. Então, para construir uma casa, o que se precisa? Precisa ter todo o insumo necessário, né? Desde o cimento, desde o ferro, desde o tijolo, a madeira, a telha, não pode faltar nada. Conforme o tipo de casa, é preciso que se faça um projeto e seja descrito ali naquele projeto qual o material que vai ser utilizado, que todos nós, de maneira geral, já estamos acostumados e já conhecemos. Mas eu acho assim que existe existe um material mais importante que outros, né? Para que a casa não desabe. Seria no início ou no final da construção? Sempre no início. A construção tem que visar, primeiro, começar pela fundação. Ninguém começa uma casa fazendo primeiro o telhado. Então você faz a fundação, faz o alicerce, e em cima dali você vai levantar a parede, seja uma casa, seja um edifício. Tudo é começado do chão, local firme, terra firme, sempre visando a rocha, mesmo que ela esteja profunda. Existe maquinário, existe ferramentas que vão alcançar aquela rocha para ali sentar os pilares da construção. Também precisamos de fragmentos de rocha que são as pedras, né? Para colocar ali dentro do... Hoje já não se usa mais, né? Talvez lá quando foi escrito esta palavra, sim. Agora já existe o concreto armado. Mas no nosso tempo também a gente já fez casa, assim, né? Tempo atrás se utilizava abria, né, a vala e jogava as pedras. Agora não se usa mais pedra, usa simplesmente o concreto armado, faz uma viga
baldrame, e acima dessa viga levante-se as paredes. Você já está falando a coisa moderna, né? Pois é, pessoal. Então, a gente viu que não é brincadeira, né? Construir, a gente já viu várias vezes, né? Casas que são construídas de forma errada desmoronar. A gente já viu em noticiário, a gente já viu acontecer mesmo próximo da gente, né? Ou cair uma parte, ou implodir totalmente, né? Até prédios grandes, né? Enormes, já aconteceu isso. Agora imagina o que a gente tem que ter cuidado com a nossa casa espiritual. E é isso que Jesus queria enfatizar, né? Com essa comparação, né? Da casa material com a casa espiritual. Então Jesus, ele sempre foi, porque ele é Deus, né? Sábio. E a forma que ele ensinava, né? Não tinha como ficar dúvida, né? Só quem não quisesse aprender. Mesmo assim, agora nesse vídeo, né? Você vai entender primeiro o que é, o que precisa, como construir uma casa, dá trabalho, né? Tem que ser com bom material, não pode ser qualquer coisa. E aí nós vamos para a casa espiritual, né? E nós vamos começar a falar no versículo 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve as palavras de Cristo e as pratica. Por quê? Praticar a palavra de Deus é a mesma coisa, né, da gente construir nossa casa espiritual de uma forma segura. Então, a gente tem que botar isso na cabeça. E para a gente ouvir as palavras de Deus e praticar, o que a gente tem que fazer? Ou a gente tem que estar no templo, né, ouvindo a pregação da palavra de Deus, e em outros horários a gente tem que estar debruçado sobre a palavra dele, sobre a Bíblia, né, para ver o que ele falou. Então, ele já deu o ensinamento, porque não adianta nada ler e não praticar, né? Então, a mesma coisa, você sabe que tem que pôr cimento na casa, você sabe que tem, né, que tem que pôr ferro, mas você não põe, aí não vai adiantar só saber, né? Só saber não resolve, você tem que praticar, fazer a coisa certa. Vamos para o versículo 25 aí? Então, ele dê continuidade, que vai explicar a consequência de não se construir, ou melhor, o versículo 25, ele vai explicar o porquê a casa deve ser construída sobre a rocha. Isso. Pode dizer. Então, aqui no versículo 25, aí diz que aquele que construiu, né, a casa sobre a rocha, e aqui a rocha na vida espiritual significa Cristo, né? Construir a nossa vida espiritual em Cristo e não em um outro Deus, entre aspas, né, com D minúsculo, que não pode fazer nada por nós, não sobre essa fé de alguém que já morreu, ou de ídolo, né, ou de imagem qualquer. Não, aqui ele fala que a rocha é que segura a casa, né? E nós sabemos que a rocha simboliza Cristo na nossa vida. Então é sobre as palavras de Cristo, né? Não é sobre as palavras de ninguém mais. Por mais santo que as pessoas tenham sido, elas não vão resolver nada para nós, elas não vão segurar a nossa casa espiritual. Quem vai segurar é Jesus. Então, aqui no versículo 25 diz: o que aconteceu com aquele homem que fez a casa sobre a rocha? É a mesma coisa que acontece sobre a pessoa que faz a sua casa espiritual em Jesus, na rocha que é Jesus. O que aconteceu então? Vamos lá? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha seus alicerces na rocha. Então, essa casa física, ele falou isso e mostrando que a espiritual não é diferente. Então, aqui é no versículo 26, né? De qual capítulo?
do capítulo 7 de Mateus, versículo 26. Então, o versículo 26 vai explicar a consequência daquele que ouve a palavra, mas não as pratica. O 27, né? Não, 26. Ah, é verdade. Aquele, mas quem ouve estas minhas palavras... Então eu falei, pratica, foi a 25, né? Exatamente. Voltando, né? Voltando no 25 e agora indo para o 26. Que eu falei sobre a casa da rocha, né? Tá. Que é Mateus 7, 25. Agora você vai falar Mateus 7, 26, que é o contrário, né? Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é o quê? É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, a casa sobre a areia, ela não tem firmeza. Enquanto a areia estiver presente, ela está de pé. Mas quando vem a chuva, leva aquela areia embora, o que vai acontecer? Vai levar a casa junto. A casa vai junto. Então, é importante ouvir a palavra de Deus e praticar, colocar em prática. Não só ouvir, entrar por um ouvido, sair pelo outro, como se diz no cotidiano, mas ouvir e meditar e passar a seguir aquele ensinamento, aquele que você ouviu acerca da palavra de Deus. E sobre aí, aqui a segunda parte, né? Agindo assim, você estará cumprindo, né? As mesmas, os mesmos cuidados daquela pessoa quando vai construir uma casa no sentido literal. Então aqui na parte final desse versículo, o 27, né? O 27 traz a consequência que nós dissemos, né? Aí aconteceu a mesma coisa na primeira casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O que aconteceu? Caiu. E foi grande a sua queda. Ela caiu, quer dizer, foi totalmente destruída. Aí eu me lembro dos locais onde existem os terremotos. O cuidado para construir a casa ainda é muito maior do que o que foi citado aqui nessa palavra. Porque o terremoto, ele balança tudo e racha a parede, racha a estrutura, a casa vem abaixo. E o material utilizado ali, exige outras técnicas de engenharia, que às vezes os terremotos vêm, balançam e a casa permanece da mesma forma e não cai, e aquela que não foi construída segundo as normas utilizadas naquela região, a tragédia é certa, como a gente está acostumado a ver nos noticiários. E essa queda grande que diz aqui, né, no versículo 27, que você está falando sobre ele, essa queda grande, ela existe também na vida espiritual, né? Corretamente. Que às vezes a pessoa quer e tal, entra pro evangelho, né? Acha que é fácil e quer levar de qualquer maneira, né? Não, eu venho como eu vim mesmo, eu vou ficar como eu estou, e continua fazendo as coisas erradas e continua nem obedecendo as palavras, né, de Jesus, como é que eu tenho que viver. E aí quando começa a acontecer isso, a casa não aguenta, a casa espiritual, né? E aí por isso que a gente vê hoje em dia com a internet, né? A gente vê muita gente caindo, né? Gente que você pensava que era estruturado na fé, caindo uma queda fatal espiritualmente, né? Tem pessoas que eram tão, né, confiante de que estava no êxito das suas pregações e, né, ensinos, e de repente aquela pessoa desaba, porque ela não tinha o quê, né? Não tinha os materiais necessários, né? Os materiais necessários, que são palavra, oração, jejum, que são, né, os insumos pra gente ficar firme na rocha. Então não adianta a pessoa querer ficar firme se não jejua, se não ora mesmo de verdade, né? Não oração programada, ensaiada, né? Porque Deus, ele não aceita qualquer oração, ele aceita a oração que vem de dentro, né? Verdadeira, né? E também a obediência, né?
que é outro insumo necessário. Se não obedecer, aí a casa vai desabar realmente. Tá no versículo 28, aqui está bem claro, né? O que Jesus acabou de dizer. Diz assim, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então eles ficaram até, assim... Atônitos, né? Foi um ensino que eles não esperavam, né? Que ninguém nunca É. tinha falado sobre essas coisas para aqueles seguidores. E eles deram atenção, né? E a maioria, eu creio que colocou em prática, né? E permaneceu, colocou aquela palavra no coração e não negligenciou, né? E assim, dessa forma, conseguiram ser vitoriosos, né? Na caminhada com Jesus. Então, até porque o ensino de Jesus é diferente dos outros mestres, dos outros professores. Por quê? Porque era o dono da autoridade. Tinha toda a autoridade. Ele recebeu do Pai toda a autoridade até para ressuscitar mortos, né? E trazer a salvação a todos que creem nele. Exatamente. Então, os mestres da lei, né, eles não tinham essa autoridade espiritual que Jesus tinha, porque Jesus é o Filho de Deus, né? Ele veio aqui em carne, né, para cumprir a missão dele, mas ele é o Filho de Deus, sempre foi. Estava lá no dia da criação, nos dias da criação do mundo, de tudo, ele estava lá. Tanto é que, né, lá em Gênesis, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele estava lá, ele sempre existiu. Então, ninguém tem mais autoridade do que Jesus, né, para ensinar. Então, eles ficaram maravilhados, né, porque eles já tinham visto os mestres da lei lá, né, do judaísmo, muitas vezes, mas eles nunca tinham visto a autoridade espiritual daquela. E todo mundo entendia, porque, né, ele falava de uma forma simples, né? Então, nós não precisamos, assim, sermos teólogos, sermos estudados, termos pós-doutorado em teologia, não sei o que mais, para poder levar a palavra de Deus, porque ela é simples. Jesus, ele comparou com uma casa, né? Uma coisa tão importante que a nossa vida espiritual, ele comparou com uma casa, o som de uma casa, mas que mostrou para o povo quão importante é a construção certa, com o material certo, né? Então, ele mostrou claramente. E nós também estamos aqui para transmitir, né? Porque quem somos nós, né? Para ensinar. Mas estamos transmitindo esse ensino dele. Porque ele ensinou e ensinou certinho e as pessoas maravilharam. Então, hoje em dia, as pessoas não se maravilham, mas é muito difícil, né? Com a palavra de Deus. Lê assim como se não fosse nada. Mas nós que não tínhamos a palavra de Deus quando a gente era criança, quando a gente cresceu, era adulto já e não conhecia a palavra de Deus, nós não tínhamos como acessar a palavra de Deus. Aí hoje ficou tão comum, né? Ficou tão normal que as pessoas não se importam de ir atrás, de buscar. Mas estamos aqui, dando toda semana um pouquinho dessa palavra, né? E agora, qual outro material que vai faltar? A palavra a gente já está levando. Qual material que vai faltar para você construir sua casa espiritual? Na rocha. Na rocha, para não cair, não ficar envergonhado depois, igual muitos estão aí. A gente precisa de obedecer essa palavra, né? Ler, obedecer, jejum e oração. Isso aí a gente precisa. Através disso aí, a gente vai conseguir ser aquilo que Jesus queria que a gente fosse, fiel. Então vamos encerrar esse vídeo, porque vai se tornando muito longo, né? É importante, a palavra já foi falada, e que as pessoas que estão nos ouvindo, e todos nós, possamos meditar e crer verdadeiramente nessa palavra para termos vitória nas nossas vidas materiais e espirituais. E também passar para frente, né? Exato. Mandar para aquelas pessoas que estão necessitando de um ânimo, de uma força, né? Para
seguir a palavra de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, então. Vai mandando esse vídeo pra frente aí, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.